Olá, gente, tudo bem? Sou eu, o professor Rafael. Nós teremos uma revisão sobre o Enseja. Hoje é sábado, amanhã vai ser o dia da prova. É uma prova que não é difícil, né? Mas ela é muito cansativa, o que dá um problema, né? Porque a gente não está acostumado a ler por tanto tempo e ter que estar concentrado por tanto tempo. Então, isso traz uma dificuldade maior para a prova. São 4 cadernos de questões e uma redação. E aqui eu vou lidar, né, com algumas questões de história e geografia, que é um dos cadernos. Só que, apesar de ser, né, limitado a essas 2 matérias, ela busca fazer essa aula que eu estou dando, né, ela busca fazer uma interpretação de como é a prova, porque a prova ela tem leituras de imagem, ela tem intertextualidade, e ela tem poemas, e ela tem tabelas e gráficos, né? Isso tanto na nossa área, né, de ciências humanas, quanto nas outras. Então, o modo como eu escolhi essa aula tenta refletir um pouco da forma como as perguntas são feitas, né? Uma coisa importante que eu percebi, né? É muito importante que você esteja familiarizado com tabelas e gráficos, né? E esteja também familiarizado com conceitos. É uma prova que pergunta muito sobre conceitos, e isso acaba sendo um problema, porque às vezes um pequeno conceito que você não tem conhecimento pode te induzir ao erro, né? Bom, vamos lá, eu peguei a prova só de 2018, gostaria de fazer com vocês a seguinte forma de aula. Eu vou passar o exercício, vocês pausem, leiam tudo, eu dou a resposta e depois vou fazer o seguinte, eu vou comentar. Então, deem uma pausada para ler e para ter bastante atenção no exercício, né? E antes de eu fazer a correção, porque se eu deixar 30 segundos aqui em silêncio e tal, o vídeo ele perde a dinâmica e ele acaba, como vídeo mesmo, ficando pior, na minha opinião. Então, vamos lá, né? Em alguns momentos eu vou desaparecer da tela, né? Lembrando que é uma prova de 2018. Vamos lá para esta questão de número 31. Você já pausou? Muito importante. Pois é, vamos lá para esta questão. Espero que você tenha conseguido resolver. A resposta certa é número D. Vamos à resolução? Bom, vamos ler o texto agora. Desde os primeiros dias da República, os autores de livros didáticos para os cursos primários e secundários, obedecendo a critérios definidos pelas autoridades de governo na área da educação, passaram a estampar o retrato de Dom Pedro II com as longas barbas e o aspecto cansado dos seus últimos anos de vida, para associar a monarquia à imagem de velhice e coisa antiga. Aqui a imagem. Uma coisa importante, né? Vocês precisam fazer o seguinte, saber grifar. Isso é importante, por quê? Porque às vezes, se você não entendeu muito bem, por um momento de nervosismo, ou mesmo por cansaço, né?
você, ao reler a questão, se tiver grifada, vai ficar mais rápido e fácil você retomar essa questão. Então, aqui eu coloquei algumas coisas que eu grifaria. E eu acho que isso é importante, porque hoje eu não posso te ensinar conhecimento para a prova que é amanhã, né? Mas eu posso te explicar algumas coisas para você aplicar nessa prova. Uma das coisas é anotar, né? E marcar as coisas que são importantes. Então, longas barbas e o aspecto cansado, uma coisa importante, né? E associar a monarquia à imagem de velhice, coisa antiga. Então vamos à questão. De acordo com o texto, o uso que se fez da imagem de Dom Pedro II tinha o objetivo de valorizar uma tradição nacional? Não. Não está falando em valorizar, pelo contrário, está falando em desqualificar, né? Denunciar um costume aristocrático? Não. Olha um termo aqui importante, aristocrático. Significa da nobreza, né? Das pessoas que são ricas, que têm status, né? Aristocrático tem a ver com isso. Então não é essa também. Promover um estilo artístico? Não. A barba dele não está sendo utilizada para isso, né? Desqualificar um regime político. Então, se nós tivéssemos que voltar para essa pergunta e revíssemos ela com esses grifos, seria muito mais fácil. Essa é uma pergunta para você interpretar e fazer a intertextualidade, né, de uma imagem com um texto. Pergunta bem interessante. Vamos lá? Leiam essa segunda pergunta. Bom, a resposta dela é a conservar a memória das sociedades. Número C, a letra C, né? Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um grifo nessa parte aqui. Então, vamos ler pensando já que essa parte está grifada e resolver essa questão para ver como realmente fica mais fácil. Cada vez que uma guerra ou desastre natural ameaça o patrimônio histórico e artístico de um país, agentes do Escudo Azul, órgão internacional que tem o mesmo peso que a Cruz Vermelha nas Nações Unidas, entram em ação em missões de inspeção e resgate. Foi assim com a Primavera Árabe, o tsunami no Japão e o terremoto no Haiti. Então, o que eles fazem, né? Tá tendo algum problema, eles fazem missão de inspeção e resgate. Então, a pergunta que vai ser colocada aqui, ela tem muito a ver com isso, As ações citadas no texto objetivam, né, as ações do Escudo Azul. Qual que é o objetivo? Calcular o valor dos acervos? Não. Redistribuir a coleção dos museus? Essa deixaria alguma dúvida, porque como eles fazem resgate, né, de um local que está destruído ou que está tendo problema, em certo sentido redistribuir, mas essa não está certa, porque ela não é a mais correta. Conservar a memória das sociedades. Entendeu? Porque eles fazem a inspeção para ver se não vai afetar, né, esse local, se as obras vão conseguir se manter intactas, e fazem resgate também, caso isso não ocorra. Mas não é só redistribuir, né? Então é uma forma de conservar, manter essa memória, né? E de questionar a autenticidade das relíquias? Não, aqui não, nada daqui desse texto tem esse objetivo, né? Uma questão interpretativa também, olha que coisa interessante. Bom,
Agora a gente precisa entender o seguinte, né? Isso é bem importante. Esses poemas, né, que estão colocados, eles necessitam de uma atenção maior e necessitam de que a pessoa ela já esteja um pouco familiarizada, né, com isso. Então, para algumas pessoas, ler fragmentos de poemas é bem difícil. Mas vamos lá, ó. O primeiro poema é Lenço no Pescoço, né? Pausem o vídeo, leiam os dois, façam aquilo que eu falei, grifem as partes que vocês não conseguem entender muito bem, né? Ou as que vocês acharem muito importante. Façam um grifo diferente, se vocês não entenderem, façam um grifo como uma cobrinha, para depois você ir pesquisar. A que vocês entenderem e acharem importante, risquem ela. Ó, a resposta dessa pergunta, esses dois textos, como você já deve ter lido, eles fazem uma intertextualidade, ou seja, eles conversam entre si. O segundo texto está respondendo ao primeiro. O primeiro ele é de 33, o segundo ele é de 38. Né? Um é do Noel Rosa, outro é do Batista. Né? São dois sambistas importantes. Né? Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em sertão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder, eu vejo quem trabalha, andar no miserei. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca faz sandália, e tira do pescoço um lenço branco, compra sapato e gravata. Joga fora essa navalha, que te atrapalha, malandra palavra derrotista, que só serve para tirar todo o valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. Ao tratar da figura do malandro, as letras das canções apresentam uma divergência baseada na, vamos lá, aceitação social do artista. Vocês acham que é isso? Sim, é isso. Ó, B, condição econômica das classes trabalhadoras. Aqui não fala, né, das classes trabalhadoras em si, fala só de uma pessoa, mas não chega a falar, né, de classes sociais em si. Participação política de indivíduos transgressores, não fala em participação política aqui, não está falando nada de política em si, né? Esse texto é um texto político, né? Porque ele fala do artista, de como o artista é tratado na sociedade, do trabalho, da oposição trabalho-artista, né? Mas ele não é um texto de participação política, ou que tenha a política como um tema, né? Opção religiosa, né? Também não fala isso, né? Muito menos de opção religiosa da população afrodescendente. Então, é interessante, né? E, ó, vejam só, esse aqui, ele é interessante, mas ele é certamente simples. Só que vocês vão encontrar mais esse tipo de texto na prova, né? Então, tenham paciência, né, para ler e tenham calma. Uma questão muito importante, porque é uma imagem, né? Eles pedem também que seja muitas imagens. Questão 40. Queremos um Estado a serviço da nação, que garanta direitos a toda a população. 18º Grito dos Excluídos. Um evento que ocorre todo 7 de setembro, né? Um evento dos movimentos sociais, né? Tanto é que, eu não sei se é possível ver,
que a imagem também ela está em preto e branco. Se ela tivesse colorida, eu acho que seria mais fácil. Aqui está escrito, ó, trabalho, reforma agrária, moradia, dignidade, educação de qualidade aqui, segurança. E tem o povo trabalhador, né? Um trabalhador, um camponês, um indígena, uma criancinha, uma mulher negra. Algo bem interessante, né? É um evento que ele ocorre todo ano, né? Evento de esquerda, é importante. Realizado anualmente, o ato apresentado no cartaz propõe uma outra forma de celebrar a independência do Brasil, convidando a população a investigar atos de corrupção. Aqui está falando de corrupção? Não. B. Reivindicar direitos dos cidadãos? Sim, ó, direitos a toda a população, é a B. Mas vamos continuar. C. Acompanhar desfiles patrióticos? Não. Pelo contrário, é uma crítica, né, a esses atos de desfile patriótico, né, que eles não têm um caráter político em si. E D. Comemorar conquistas populares? Em certo sentido, sim, né? Mas não é o mais correto. Não sei se vocês conseguem entender. Em certo sentido, é uma comemoração popular, né? De conquistas populares, mas o principal objetivo dele é reivindicar direitos, né? Muito bem. A última questão, eu coloquei aqui a pirâmide etária, mas essa questão ela tem a ver com o fato das tabelas gráficos que a gente lida na prova. A prova ela tem muito gráfico, muita imagem, né? 1/4 da prova é gráfico e imagens. Então, e 1/3 dela é interpretação de texto, né? Então é uma prova que, se você estiver familiarizado com esse tipo de questão, você consegue bem nela. Bom, esse aqui é um gráfico certamente complicado, porque ele é complexo, ele junta diversas informações, né? Ele junta 2 imagens no mesmo gráfico, então ele tem a imagem de um lado das mulheres, do outro lado dos homens, e ele tem a quantidade de pessoas, né, relacionada com essa barra horizontal, e na vertical ela está relacionada à faixa etária. Aqui temos o título, né, Pirâmide Etária Absoluta, Brasil 1980 e 1920, ou seja, é a diferença da população nesses 40 anos, de 1980 a 2020. E a gente pode notar no desenho, bom, primeiro, né, pause o vídeo. Bora lá? Já que você já tentou resolver a questão, né? Muito bem, ó. Uma transformação verificada entre a pirâmide demográfica de 1980 e a sua projeção para 1920 vamos lá, vamos entender esse gráfico aqui, ó. Aqui, ó, é de 0 a 4 anos. Ou seja, ele está fazendo cada barrinha dessa, significa uma faixa etária de 4 em 4 anos, certo? Então, o que acontece? Em 1980 tem muita criança, ó, e poucos idosos. Já agora é o seguinte, a gente não tem mais tanta criança, a gente tem mais de população, uma população adulta. Então, ela, em vez de ter o formato piramidal, ela está se achatando, mostrando uma evolução intelectual do povo que passa a ter um planejamento familiar melhor, utilizar mais métodos contraceptivos, e o que incide em ter menos filho, e
E isso ajuda também, né, a população, um negócio que chama janela de oportunidade, que é quando a população que trabalha ela é muito maior do que a população que não trabalha, né? Então isso gera um superávit para o sistema estatal, né? Bom, o que acontece, né, em todo esse período, nesses últimos 40 anos? A redução da mortalidade infantil, né, essas imagens, uma transformação verificada entre a pirâmide demográfica de 1980 e a sua projeção para 2020 é a redução da mortalidade infantil. Isso aconteceu mesmo, mas por essa imagem é possível notar isso? Vamos ler as outras, né? B, diminuição da taxa de natalidade. C, manutenção da população ativa, adulta, aliás. D, estabilização da expectativa de vida. Expectativa de vida é quanto mais o povo vive, né? Ou seja, quanto maior a expectativa de vida dele. Então, se ele vive 70 anos, depois ele vai viver 80, significa que a expectativa de vida desse povo aumentou em 10 anos. Então, o que aconteceu de 80 para hoje? Aumentou muito, né? A tecnologia, a gente vê muito mais a população idosa, tanto é que isso se expressa de errado. Manutenção da população adulta também não, A população adulta aumentou. B, está errado. Diminuição da taxa de natalidade, sim. É a questão número B. Então, número não. A questão é a categoria B, né? A letra número B. Então, essa é uma pequena revisão, né, para o Enseja. Espero que tenha ajudado vocês. Tenham calma, né, na prova. Tenham a tranquilidade de ler tudo, de fazer com calma, de reler as questões que vocês não estiverem conseguindo fazer, né? Que estejam com dúvidas. Um problema grande, né, que felizmente eu acho que eu tento resolver muito com os meus alunos, é o fato de não ter o hábito de escrever, né? Então, se você já treinou um pouco redação, isso é uma coisa boa, isso vai te ajudar bastante. Caso você não tenha treinado, tem como você treinar ainda hoje, fazer uma redação ou duas, né? Buscando cronometrar o tempo, né? Então é isso, tenha uma boa prova e que tudo dê certo, né? Que a gente tenha calma suficiente para ler as questões e resolver tudo. Tá certo? Um forte abraço a todos.